Se você tem nervos fracos, um estômago sensível ou uma família que já te acha esquisito por gostar dessas coisas, talvez esse episódio não seja pra você. Aqui a gente fala de histórias macabras, lendas perturbadoras e coisas que vão te fazer olhar 2 vezes pra sombra no canto do seu quarto. Se decidir continuar, não diga que eu não avisei. Meu marido viu um animal grande e diferente em Portugal. Atualmente, moramos em Portugal e o meu marido trabalha em 2 empregos, enquanto eu cuido da nossa filha de 2 anos. Um desses empregos é como entregador delivery. Certo dia, ele saiu para trabalhar nas entregas e, como de costume, ficava me mandando mensagens enquanto fazia as rotas. Quando ele me disse, caiu mais uma, vou lá entregar e já te chamo. Seguiu normalmente. Ele pegou o pedido no restaurante e iniciou a rota, indicada pelo próprio aplicativo para chegar ao destino. No entanto, percebeu que algo estava estranho assim que entrou em uma estrada de terra, sem nenhuma casa por perto e completamente deserta. Ele parou o carro no meio da estrada para conferir se a rota estava correta, até porque o GPS indicava que ele já havia chegado ao destino. Mas não havia casa alguma por ali. Nesse momento, ele disse que sentia um calafrio, um arrepio estranho, e começou a ouvir barulhos vindo do mato ao redor da estrada. Ele escutou um cachorro uivando, mas afirma que não era um uivo normal. Parecia ser de um cachorro muito maior que o comum, e o som ia se aproximando cada vez mais do carro. Assustado, ele travou as portas imediatamente e virou o carro para sair dali. Ao se aproximar da saída daquela estrada de terra, ele viu claramente 2 olhos vermelhos encarando ele, no meio do mato. Na hora, ele disse que sentiu um medo que nunca tinha sentido antes e jurou que nunca mais voltava naquele lugar. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes! Está começando agora mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou a Má e, logicamente, comigo hoje temos o Fê. Fala oi, Fê. Ei. Oi? E aí, pessoal? Tá começando mais episódio do terror. E se você tá escutando este episódio fazendo entregas, delivery, esse episódio é pra você. Ou se você pediu aquela pizza, ou hambúrguer, ou sushi, também é pra você, é pra todo mundo. Pra não perder a praxe do episódio. Ah, queria um sushizinho. Eu queria um sushizinho também. Pois é. Você que nos ouve, quer mandar um sushi pra gente? Acessa apoia.se/terror na esquina, que a partir de R$ 5 você já consegue ajudar a gente a comprar sushis. Mas brincadeira à parte, você já consegue estar aqui no chat junto com Emily, a Carol, a Abby, e escutar esse episódio em forma de live, comentar, seu comentário sai aqui no terror. Você já conhece como é que funciona a dinâmica. A partir de R$ 15 já tem acesso à Seita, que é o podcast exclusivo dos apoiadores acima de R$ 15. Lá temos episódios exclusivos, geralmente creepypastas, e todo mês tem episódio novo. Assim que a gente bater a meta de R$ 750, esses episódios vão virar quinzenais. Então ajuda a gente a bater a meta de 750, que logo logo vocês terão mais episódios pra escutar do terror. Então, quarto, quinto, sei lá mais qual parte é essa de entregadores de pizza. O que será que você espera pra essa gama de episódios, de relatos que vem aqui, que eu sei que você não sabe do que se trata. Alguns vão ser inéditos pra você. Eu gosto muito dos de entregador, né? Eu espero aí que dê um pouquinho de medo de descer pra pegar a encomenda à noite. Então, o problema é que vai dar medo pra quem é entregador. A gente que recebe não pode ficar preocupado com as pessoas que vão entregar? Não, quem que vai entregar que vai ficar preocupado. Mas segura até o final, que promete. Promete mesmo, porque na hora que eu li eu fiquei, uou, como assim? Mas vamos começar
Aí, com os mais lights, posso começar? Pode passar pro próximo. Trabalho como entregador de compras em um mercado. Na época da pandemia, os entregadores subiam até os apartamentos dos clientes porque muitos tinham medo de descer por questão de segurança. Em um certo dia, eu fui fazer uma entrega por volta de 3:30 da tarde. O meu horário de ir embora era às 4. Chegando no prédio, eu pedi para o porteiro tocar no apartamento do cliente, para eu poder subir e deixar a mercadoria lá. Só que o estranho começou já aí. Ele tocou no apartamento umas 4 vezes, mas ninguém atendeu. Daí falou assim pra mim: Acho que estão em casa, porque o carro tá na garagem e eu não vi ninguém sair por aqui. E ele completou: Vamos lá em cima tocar na porta do apartamento, me acompanha. Detalhe: era uma família de mulheres, mãe e filhas, com 2 cachorrinhos super agitados, que sempre latiam e queriam brincar o tempo todo. Quando chegamos no andar da cliente, que era no 8º andar, parecia que a gente não estava mais na Terra. Era como se o elevador tivesse deixado a gente em outro lugar, mas dentro do mesmo prédio. Quando saímos do andar, estava tudo muito calmo, como aquela brisa de fim de tarde de domingo. Os cachorros da mulher não faziam barulho algum. Não tinha som de TV, não tinha barulho nada no corredor. O porteiro apertou a campainha e nada, nem sinal do cachorro latindo. Apertou mais 2 vezes, só que ninguém respondia. Ninguém atendia aquele apartamento. A gente acabou desistindo, e o porteiro falou para eu voltar depois. Eu disse, beleza, só que meu expediente é só até as 4. Isso tudo já era 3:40. Voltei para a loja, avisei que a cliente não estava em casa, e quando deu 3:55, o meu gerente pediu para eu tentar de novo antes de eu ir embora. Então, lá fui eu de novo. Chegando lá, foi o mesmo procedimento. O porteiro subiu comigo e tocamos a campainha. Dessa vez, a moça e suas filhas atenderam, abriram a porta e logo saíram os cachorrinhos dela, latindo, brincando, como sempre. Eu e o porteiro nos olhamos assustados e ele perguntou: Vocês saíram há uns 10 minutos, né? E a mulher respondeu: Não, a gente estava em casa o tempo todo, a gente nem saiu do prédio. Na hora eu e o porteiro ficamos em choque. Depois disso, eu comecei a pesquisar sobre esses casos e sobre como certas situações podem realmente te levar para outro plano, em outra dimensão. Tenho certeza que o porteiro daquele prédio nunca mais vai esquecer disso. E nem eu. E vocês? Já passou por alguma coisa desse tipo? Eu trabalhei por um tempo como entregador em uma hamburgueria no Ipiranga. Na época, eu tinha uma Bro 160. Hoje eu tenho uma XRE 300, que consegui adquirir com muito esforço e suor, embora ainda esteja pagando. Mas quem vive a vida de motoqueiro, que trabalha e mora longe, sabe, não é fácil. Sair de um lugar no extremo da Zona Leste e vir até o Ipiranga para ganhar seu pão de cada dia não é moleza. No meu caso, eu morava perto, uns 10 quilômetros. Mas um colega meu, Felipe, morava a cerca de 50 quilômetros de distância. E foi em uma dessas noites que aconteceu com ele uma história real que até hoje me arrepia. Como eu não tenho ele no Facebook, vou chamá-lo pelo nome dele mesmo, Felipe. Felipe era um cara trabalhador, embora gostasse de fumar seu baseado. Coisa que, para ser bem sincero, nunca gostei e nunca usei. Às vezes, a gente trabalhava de madrugada nos finais de semana, principalmente nas sextas e sábados. E geralmente as últimas entregas eram para bem longe, raramente caía alguma perto. Quando isso acontecia, eu sempre quebrava o galho dele, porque sabia que ele já tinha uma baita viagem para casa. Só que numa dessas madrugadas, e eu não lembro se foi numa sexta ou num sábado, não rolou aquela última entrega. Então saímos no horário certo, por volta das 4 da manhã. Mas para ele ainda tinha um longo caminho até em casa, e ele chegaria normalmente lá pelas 5:30.
Então lá foi ele. Mas, é claro, antes acendeu aquele que, juro pra vocês, parecia mais um charuto cubano de tão grande. Só que branco. Não sei até hoje como ele conseguia trabalhar assim. Pegou o caminho de volta pela Avenida dos Estados, que corta 3 cidades do ABC, São Caetano, Santo André e Mauá. E foi aí que aconteceu. Ele contou que, em um trecho da estrada, o breu era total. Não dava para enxergar absolutamente nada além do próprio farol da moto. E de repente, ele sentiu algo. Algo se sentar na garupa da moto. Na hora, ele não sabia o que poderia ser aquilo. Olhou rapidamente no retrovisor e só conseguia ver um vulto negro, algo pesado, grudado, como se estivesse acompanhando ele. E ficou ali, seguindo viagem, até quase o sol nascer. Ele disse que depois de algum tempo, não sentiu mais aquela presença atrás dele. Mas a partir desse dia, nunca mais voltou para casa com a moto livre. Sempre levava a bag, a mochila com isopor de entregador, vazia, só para ocupar espaço da garupa. Se aquilo ia sentado, agora não tinha mais aonde. Nossa, agora vai no cangote dele, igual aquele filme lá, Espíritos, né? Espíritos. E ó, antes na garupa da moto, agora vai ficar no encosto dele. Chocante. Mas será que não foi aí no charutão que ele fumou que deu ruim? Eu alucino, mas normalmente é só paranoia. Nunca senti nada, não. Nem vi, nem ouvi. É só a minha cabeça que fica loucaça. A paranoia não é uma alucinação, né? É, a paranoia não, você fica com, como é que chama isso? Eu esqueci o nome, mas é a paranoia, né? É. Ai, me Tipo, fugiu a palavra. eu acho que alguém tá me seguindo, eu acho que alguém vai chegar, eu acho que. Isso. Não. Aí você começa tipo, tudo parece que alguém que chegou, né? Tudo parece que alguém fez alguma coisa. Que tem bicho me seguindo. Minha paranoia principal é bicho me seguindo. Bicho seguindo. É. Ok. Horrível. Mas não consigo nem imaginar. Só que eu tenho uma palavra. Eu esqueci o nome da palavra. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar disso. Mas eu ia usar uma palavra pra descrever. Eu acho que ia descrever bem essa paranoia. Mas, cara, vamos falar do Sete Além que o rapaz foi no elevador? Típico, Direto né? pra Sete Além. Gosto, né? Bom que ele foi acompanhado, não viu ninguém no caminho, voltou, conseguiu sair de lá. Sete Além é Então, muito bom porque o pessoal volta, né? os que contam, né? É verdade, agora pensando bem, não sei se todo mundo volta. Mas o mais legal, ou o mais curioso, porque não é legal, é curioso, é que ele foi em dupla, né, pra Sete Além. Sim, ele foi acompanhado. Ele foi acompanhado. Acho que eu nunca tinha visto alguém ir acompanhado pra Sete Além. A primeira história que a gente lê assim, né? É. Bizarro. Que eu me lembre, sim. Ouvinte, se você lembra de alguma outra história de alguém que foi acompanhado pra Sete Além, manda e-mail pra gente no terrornaesquina@gmail.com. Isso mesmo. Você já passou por isso? Você conhece alguém que passou? Manda pra gente. Ou deixa um comentário ali no spot, pega o seu celular e ó, tá pertinho da tua mão, tá na tua mão, desbloqueia, arrasta pra cima, comenta e aproveita e já deixa 5 estrelas aí pra gente. Isso aí. Show, A show? gente sabe que você gosta, então deixa 5 estrelas pra ajudar a gente a ser mais visível e mais gente ouvir a gente. Gostamos. Eu tenho 30 anos e trabalho como entregador. Tem algumas semanas que eu tive uma experiência muito estranha que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não era tão tarde, era por volta das 9h30 da noite aproximadamente. O
O meu turno termina às 22. O meu turno termina às 10, então era minha última entrega. Eu precisava entregar 2 pizzas em um prédio que fica perto do meu trabalho. Na verdade, dá pra ver as janelas dos apartamentos do estacionamento, lá da pizzaria. Liguei a moto e a primeira coisa que eu pensei foi que talvez rolasse uma boa gorjeta. Cheguei na entrada do prédio, o porteiro me perguntou para qual apartamento eu ia, pediu o documento, abriu o portão e me deu as instruções de como chegar lá. Não foi difícil. Toquei a campainha e uma garota atendeu. Eu fiquei impactado. Era uma mulher jovem, bonita, com um sorriso incrível e o melhor de tudo é que ela tava só de roupa íntima. Foi impossível não olhar, e ela percebeu. Sorrindo, ela me pediu para esperar um pouquinho, que ia pegar o dinheiro, e deixou a porta entreaberta. Por um instante, eu pensei que fosse rolar aquela clássica fantasia, sabe como que é? Aquela história do entregador que recebe o pagamento de outro jeito. Mas essas ideias logo saíram da minha cabeça. Do outro lado do apartamento, para onde ela não tinha ido, apareceu, engatinhando, uma pessoa. Era um homem, extremamente magro, arrastando correntes. Ele estava pelado, nu, só com uma máscara de látex. Ele me olhou e começou a gemer. Estendeu a mão para mim como se pedisse ajuda. Seus olhos se arregalaram completamente. Parecia que nunca tinha visto outro ser humano. De repente, alguém puxou as correntes dele de um jeito tão agressivo que aquele homem, em um segundo, voltou para o lugar de onde ele tinha saído. Logo a garota voltou. Me pagou, me deu uma boa gorjeta e fechou a porta. O que eu vi? Enquanto eu saía do prédio, minha cabeça não parava de se perguntar. Aquele homem estava ali por vontade própria? O olhar dele era de puro desespero. Eu ainda me lembro. Eu pensei em chamar a polícia, mas o que eu ia dizer? Que um cara com máscara de látex precisa de ajuda? E se fosse só perversão? A única coisa que eu fiz foi comentar com o porteiro, que aparentemente o pessoal daquele apartamento era meio intenso. A resposta dele me gelou. Ele olhou minha identidade, leu meu nome completo e meu endereço em voz alta. Depois me encarou e disse: "É melhor deixar as coisas assim, tá bom?" Balancei a cabeça concordando. Ele me devolveu o documento e eu saí dali o mais rápido possível. Quando cheguei no estacionamento, eu olhei para a janela do prédio grande e cinza e eu só consegui pensar: aqueles desgraçados também comem. Nessa estrada que liga minha cidade ao município vizinho chamado Inhangapi, conhecido também como Caminho do Diabo, aconteceu um trágico acidente, envolvendo um casal que estava em uma moto. Infelizmente eles morreram no local, mas existem boatos de que, até hoje, é possível ouvir os gritos naquele local onde aconteceu o acidente. Então, esse meu amigo precisou fazer uma entrega rumo àquele lado. Ele sabia do boato sobre os tais gritos assombrosos, mas precisava muito daquele dinheiro, já que o local era longe e o valor da entrega seria muito bom. Ele contou que, em um certo ponto da estrada, começou a sentir um calafrio na nuca, exatamente no ponto onde aconteceu o acidente. Mas felizmente ele chegou ao destino, sem problemas. Só que na volta as coisas se complicaram. Em um determinado trecho, ele avistou uma figura branca, que surgia e sumia rapidamente. Até que de repente ela reaparecia na frente dele. Isso aconteceu umas 3 ou 4 vezes ao longo do caminho. Ele não teve mais coragem de seguir. Voltou apavorado, com a sensação de que algo muito ruim poderia acontecer com ele se continuasse. Decidiu dormir na casa de um amigo que ele tinha pela cidade. Esse amigo, inclusive, achou que ele fez muito certo em tomar essa decisão. Depois disso, ele nunca mais fez entregas à noite naquele município, principalmente passando pelo Caminho do Diabo. Por onde a gente vai começar?
comentando. Vou deixar você escolher. Cara, assombração de branco em estrada é foda, viu? É típico Morro de brasileiro medo. também, né? Típico brasileiro. Brasileiro. Já teve o motoqueiro que pegou a assombração na garupa da moto, agora esse outro motoqueiro que viu, né, a assombração de branco. E você sabe, né, que é super comum essas assombrações de branco pegarem carona, seja na garupa da Sim, moto ou no banco sim. de trás do carro. Cara, eu tenho muita curiosidade de conversar com entregadores noturnos. Pra saber se tem alguma história, tipo, bizarra, sabe? Se você é entregador, comenta aí, deixa aí um breve relato seu da coisa mais bizarra que você já viu. Não precisa Mas, ser assombração, pode ser igual o é. caso anterior, assim, né? Se você chegou na casa, viu uma suruba acontecendo. Então, aí a pergunta que eu taco aí, que eu levanto é: será que era consentido mesmo? Pelo estado da pessoa? Olha, pelo estado da pessoa, se foi consentido, a dominatrix era muito boa. Eu tinha 19 anos, eu tava trabalhando pro Papa John's e, olha só, eu tava na Carolina do Sul. E eu digo isso porque eu não sei se tem alguma importância em ajudar a identificar o que eu vi. Eu tava entregando pizzas e era provavelmente 11h30 da noite. Uma das últimas entregas da noite. E eu tava em uma estrada que tem um campo em ambos os lados no topo da colina. As casas mais abaixo no cruzamento, que era sem postes de luz. Tava tudo escuro. Eu tava dirigindo lá o meu Toyota Celica GT2000 e eu vi um movimento, como se alguém estivesse atravessando a rua. Eu tava com o farol alto ligado e eu pisei no freio. Assim que eu fiz isso, o que quer que fosse virou a cabeça. E eu podia dizer que era uma fêmea pela maneira como ela estava andando. Humanoide, em ambas as pernas, andando ereto. Ela virou a cabeça, seus olhos se regalaram como um "ah, merda", e eles eram amarelo, dourados, com pupilas escuras que se arregalaram quando nossos olhos se encontraram. Pisquei e, quando eu abri de novo, eu vi um movimento muito rápido pro outro lado da rua. E então tudo ficou quieto de novo. Eu estava sentado no meio da rua, estupefato com o que eu tinha acabado de vivenciar. Com as luzes acesas, porém, eu pude perceber que ela estava usando algum tipo de roupa, mas era uma roupa escura que não deixava a pele exposta que eu pudesse ver. O rosto estava quase envolto em sombras e eu captei os olhos em partes da bochecha. Movia-se com velocidade sobre-humana. Mas, quando eu vi o movimento e parei, foi como se estivesse se movendo no ritmo de uma caminhada rápida, apenas tentando atravessar a rua. Sua altura é cerca de uma cabeça mais alta que o teto do meu carro, ou seja, mais ou menos a de uma mulher americana média. Mas o que eu encontrei não era humano. Com base no que eu disse, o que poderia ter sido? A pizzaria onde eu trabalhava não tinha absolutamente nada de especial. Servia aquela massa medíocre, coberta estrategicamente com gordura suficiente para enganar seu cérebro, fazendo acreditar que tinha realmente um bom sabor. Era um trabalho sem grandes méritos. Eu não ia fazer descobertas incríveis nem salvar vidas, mas era um trabalho e pagava minhas contas. As contas. Meu aluguel vencia no dia seguinte. Meu estômago deu um nó, me lembrando do saldo da minha conta. As gorjetas daquele dia iam decidir se eu conseguiria pagar o aluguel a tempo ou não. Quase nem percebi quando apareceu uma notificação na tela sinalizando um novo pedido. Uma pizza individual de salame, orégano e salsicha. Fácil, pensei. Preparei aquele monstro entupidor de artérias e entreguei para o entregador, Carlos. Ele olhou o endereço e soltou uma risada. Avenida Sul, Casa 19? Isso é tipo 2 ruas daqui. O preguiçoso não podia simplesmente vir buscar? Ei, entregas dão mais gorjetas. E lembra que você me deve metade, respondi.
me perguntando se minha voz tinha deixado escapar um pouco do meu desespero. Carlos virou as costas, balançando a mão no ar, como filho que ignora uma mãe enchendo o saco para lembrar de lavar atrás das orelhas. Não tinha se passado nem 10 minutos e o Carlos voltou, com a pizza ainda na mão. O desgraçado nem abriu a porta. Toquei, liguei, ninguém atendeu. Quer a sua metade? Olhei para a pizza. Por mais que eu estivesse enjoado dela, quase não tinha comido nada o dia todo. Claro que sim. E era do que mesmo? Ah, salame, orégano e salsicha. Ai, credo, pode ficar para você. Dei de ombros e rompi o lacre da caixa. Era um adesivo que jurava, e mentia, sobre o uso exclusivo de ingredientes frescos. Mordi o primeiro pedaço. Estava absurdamente salgada. A combinação dos ingredientes era simplesmente exagerada. Mas caiu bem no estômago. Me encheu mais do que aquele miojo miserável que eu tinha comido no almoço. Caminhando para casa naquela noite, a pizza parecia não ter caído tão bem assim. Muita porcaria e pouca comida de verdade, pensei. O enjoo apertou ainda mais quando eu vi as luzes piscando à minha frente. 5 viaturas e uma ambulância, todas paradas em frente a uma casinha simples. Meus passos desaceleraram à medida que eu me aproximava. Uma pequena multidão já se aglomerava em volta da fita de isolamento, parados como se aquela faixa preta e amarela fosse um campo de força invisível. Uma mulher ao meu lado suspirou. O namorado manteve a namorada presa, surtou e matou ela quando ela tentou fugir. Que Deus tenha piedade da alma dela. Ela era uma garota da sua idade. Olhei de novo para a cena do crime, e foi aí que eu notei o número da casa, bem embaixo de uma mancha de sangue na parede. O ar sumiu dos meus pulmões. Um nó apertou minha garganta. Meus olhos começaram a marejar. Avenida Sul, casa 19. Era a casa que tinha pedido a pizza. Salame, orégano e salsicha. Que, pra quem não entendeu aí, fica as 3 primeiras letras SOS. Sim. Sim, né? Essa pega de jeito no final, deixa um retrogosto de salame, orégano e salsicha na boca. Com certeza. Gente. Fique atento aos sinais. Nem tudo é um sinal, mas é um sinal. Às vezes é um sinal, né? É bom estar atento. Então. Dó. Nossa, acabou o clima, né? Então, vamos falar da primeira. Não, vamos falar dessa então. Vamos falar dessa. Não é bem de um entregador, né? Envolve uma entrega, mas não é sobre o entregador. Mas é bizarro pensar que ela tentou passar uma mensagem pro um atendente que não se atentou que era um pedido não convencional. Mas eu também não culpo o entregador, não. Não, Se alguém me manda uma mensagem escrito salame, orégano e salsicha, a última coisa que eu vou pensar é tentar decifrar como um SOS, tentar soletrar as coisas, sei lá. Sim, então não tem como culpar a pessoa, mas foi uma tentativa dela tentar escapar, né? Existe algum código pra quando você quer passar algum código? Existe algum sinal? Diz que se você ligar pra polícia e falar que tá pedindo a pizza, o atendente normalmente entende que você tá pedindo socorro. Mas não sei se é verdade, se é coisa de série. Se você, nosso ouvinte, trabalha num 90 ou conhece alguém que trabalha num 90, 188, 183, né? Pergunta aí pra gente se é verdade essa... Ai, cara, mas eu ainda tenho uma puta sensação de que se eu ligasse pra uma polícia e pedisse uma pizza, eles iam achar que é trote. Iam desligar na sua cara, eu também tenho essa impressão. Cara, eu tenho essa sensação. Sempre que eu vejo uma notícia dessa, eu falo, não sei, velho, parece muito... Não parece que vai funcionar, não.
Então, a Emily comentou aqui que ela também não perceberia se fosse alguém passando um código pra ela. É muito subjetivo, são três, sei lá, são três palavras com iniciais e você tem que raciocinar e, tipo, você tá no piloto Não é automático, filantrar, não, gente. quase indo embora, desesperado pra pagar conta. Uhum. Pensando no aluguel que vai vencer, na conta de água, luz e telefone que vai chegar no fim do mês, no meio do mês, né? Porra, foda, né? É foda. Mas, no relato do rapaz na Carolina do Sul, eu chutaria Skinwalker pelo olho amarelado. Também acho que seria Skinwalker, viu? Andando na pele de mulher, assim, criatura fêmea. Como é que eu conseguia identificar que a criatura era fêmea? Pelo jeito que andava, olha que... Pelo jeito que andava, que preconceito, que misógino, Então, sei lá. podia ser qualquer pessoa, mas tipo, eu acho que a pessoa tinha acabado de se destransformar, voltar pra forma humana e depois saiu, voltou normal, né, pra a forma... E depois voltou à forma animal pra poder sair fugindo. É complicado. Mas ele não identificou qual animal era, né? Às vezes era um lobisomem tentando não quebrar a máscara. Pode ser, tava na forma de lobo. E aí foi transformar em gente de novo, percebeu que tinha alguém, tentou voltar, não conseguiu. E ficou no meio do caminho, credo. Isso, ficou ali lupino. E Skinwalker. Skinwalker. Foda. Maneiro. O que vocês acham, Maneiro. pessoal? Conta Deixa pra aí nos gente o que vocês acham, deixa aí nos comentários. Isso mesmo. Pessoal do chat, vocês têm algum comentário pra fazer? E aí, Ma, eu consegui te surpreender com as histórias de entregadores? Conseguiu sim, eu fiquei bem preocupada, agora eu vou ficar com medo se eu precisar fazer uma entrega algum dia desses aí. Eu duvido, porque a gente já tá super sensibilizado com as coisas. Pior que a gente tá mesmo. Pouca Eu acho que coisa eu nos tenho mais assusta hoje em medo do dia. cliente começar a dar piti do que de encontrar alguma coisa no caminho. Cara, o pior é que eu acho que se eu encontrasse, eu não sabia, eu não consigo identificar minha reação hoje em dia quanto a isso. Queria ter ver alguma coisa irreal pra eu saber como que eu iria reagir. Você toma cuidado com o que você pede, porque você tá morando aí em Varginha, né? E Vai que ET cai costuma. um ET. Extraterrestre costuma vir quando você fala, queria tanto ver, aí eles aparecem. E eu não quero ver nada, não. Parece Tô de nada. boa. ET nem existe. Então tá bom. Então, tá bom. Fica por Aqui, sua conta e risco. ó, a nave descendo ali, ó. Aí Mas Felipe liga amanhã. Nossa, Marina, você não sabe o que aconteceu. tá vindo O pra quê? Eloy Mendes e de repente um farol muito alto vindo do céu começou a perseguir meu carro no meio da estrada. E Eu de saí de. repente dei um loop Hum. de tempo. Passou Ih, 5 horas e eu cheguei em Eloy Mendes depois de 5 horas. Eu nem percebi o o horário que dia já eu tava amanhecendo quando eu cheguei. Eu juro pra você que eu saí de Varginha antes da meia-noite. E eu não lembro o que aconteceu. Eu só cheguei lá, tava amanhecendo e eu só lembro O desse Juan tava farol. puto comigo. Você Aí, ó. muda aí. Sei Mas lá, não fica pedindo pra aparecer, não, porque aparece. quando pede, vem, né? Vem, vem. Ah, mas então, Má, É que isso bom aí. Você que. também, ouvinte, tome cuidado com o que você pede e preste muita atenção quando você for fazer uma entrega. Cuidado nas esquinas e é isso aí. Isso aí. Tchau. Tchau. Se você achou o episódio de hoje corrido, é porque a gente tá gravando porque eu vou sair de viagem e eu ainda não arrumei a mala, então fica aí o finalzinho do episódio pra você saber porque o episódio foi corrido. Beijo, É tchau. isso aí. Se achou corrida é porque foi corrido mesmo. A gente ama vocês, mas é véspera de feriado e a gente tá querendo muito aproveitar. Sextou, galera! Beijo pra vocês. Feliz Corpus Christi. Feliz Corpos Tristes. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.